querida alma, você já se perguntou por que certas conexões surgem na sua vida carregadas de sentimentos tão intensos, mesmo que à primeira vista pareçam improváveis? Hoje, os anjos me conduzem até você para revelar uma verdade que pode transformar completamente a maneira como você vê essa relação que vive ou que pulsa em seu coração. Eles querem que você saiba: a diferença de idade entre vocês não é acaso, não é coincidência, nem erro, é missão. Essa conexão que você vive, ou talvez esteja apenas começando a compreender, tem um propósito muito mais elevado do que aparenta. E sim, os anjos dizem que é natural que você tenha dúvidas. É natural se perguntar: por que ele há? Por que agora? Por que com tantos anos de diferença? Essas perguntas não são sinais de fraqueza espiritual, mas convites para que você mergulhe em respostas que só podem ser ouvidas com o coração. A alma reconhece, a alma sente, a alma sabe. Ela não olha calendário, certidão ou relógio. E quando duas almas estão prontas para aprender, curar e elevar uma à outra, o tempo se torna irrelevante, porque o amor verdadeiro não tem idade. Ele tem intenção, presença e propósito. Os anjos estão te dizendo que essa conexão é um elo de cura. E talvez você esteja aí agora, com o coração inquieto, tentando entender o que o universo quer de você. Talvez alguém mais velho tenha te tocado de forma que ninguém mais tocou. Ou, ao contrário, talvez alguém mais jovem tenha te feito sentir viva como nunca antes. E isso não foi um erro do destino. Foi um acerto espiritual orquestrado, com precisão. Antes de continuar a mensagem, escreva nos comentários esse mantra: minha alma reconhece a missão do amor, e eu aceito o tempo de Deus com confiança. Agora, continuando a mensagem. Sabe, os anjos revelam que há contratos espirituais que nascem muito antes deste plano material. Em algum lugar sagrado, antes mesmo de encarnarem, duas almas se olharam e decidiram: quando estivermos lá embaixo, eu vou te ajudar a crescer. E você vai me ensinar o que o tempo não pode apagar. Por isso, quando se encontram aqui na Terra, há um magnetismo que desafia a lógica. É como se um puxasse o outro sem saber porquê, sem saber como, mas sentindo que precisa. E o mais impressionante é que a diferença de idade carrega em si uma lição clara: desapegar-se da expectativa e mergulhar no essencial. O mais jovem traz o frescor, a espontaneidade, o olhar para o futuro com coragem. O mais velho, por sua vez, oferece sabedoria, estabilidade, maturidade emocional. Um equilibra o outro, como o dia e a noite que se sucedem em harmonia. Os anjos dizem que quando você aceita essa conexão com coragem, sem se preocupar com julgamentos externos, você se conecta diretamente ao seu propósito mais íntimo. Há algo nesta relação que não é apenas sobre amor, é sobre cura kármica. Talvez em vidas anteriores essa alma já tenha passado por você, em outros papéis, outras histórias. Mas agora, os dois estão prontos para algo diferente, para curar feridas que ficaram abertas, para reescrever laços que foram rompidos. Você já percebeu que certas coincidências na sua vida não são meras coincidências? Por que essa pessoa apareceu justo agora, nesse momento específico da sua existência? Por que ela te toca tanto, mesmo quando parece que vocês são de mundos diferentes? Os anjos dizem que é porque o seu espírito pediu essa conexão, pediu por essa experiência, pediu por esse amor. E eles atenderam. Eles abriram os caminhos e permitiram esse encontro, mesmo que parecesse improvável. Sim, você pode até tentar fugir, pode tentar racionalizar, pode até querer esquecer. Mas os anjos te dizem hoje, com amor: quanto mais você nega, mais forte fica o laço. Há algo muito importante que você precisa saber. Esse relacionamento é um espelho para a sua alma. Ele revela o que você precisa curar, aceitar e transformar dentro de si. Talvez ele a te desafie. Talvez mexa com suas inseguranças, com seus medos, com suas memórias. Mas não é para te ferir, é para te libertar.
para te ajudar a ver que o amor não está preso a regras, padrões ou expectativas sociais. O amor verdadeiro transcende. E quando você entende isso, quando acolhe essa experiência como um presente espiritual, tudo muda. Você deixa de se preocupar com a idade, com o que os outros pensam, e começa a ouvir aquilo que os anjos sussurram ao seu coração. Essa pessoa veio para te ensinar a amar de verdade. E esse amor pode ser intenso, profundo, transformador, mas também desafiador. Porque amar fora da caixinha exige coragem. Os anjos estão dizendo: você foi escolhido para viver esse amor. Não o negue, não o subestime, não o ignore. Há almas que só aprendem quando são expostas ao contraste. Talvez você sempre tenha se envolvido com pessoas de idades parecidas, e por isso nunca viu certas nuances que agora essa relação revela. Há aprendizados que só acontecem quando um olha para o outro e entende que, apesar das diferenças, algo muito maior os une. Esse amor é um convite para expandir, para sair da zona de conforto, para enxergar a vida com outros olhos. Os anjos mostram que o verdadeiro propósito dessa conexão é desbloquear uma parte de você que estava adormecida. E talvez você esteja resistindo. Talvez esteja tentando dar nomes a algo que não cabe em rótulos. Mas os anjos pedem: confie. Porque toda alma que entra em sua vida com intensidade, entra com missão. E essa missão, neste caso, tem nome: transformação. Sim, essa conexão vai transformar você. Vai te fazer enxergar partes suas que você nunca havia tocado antes. E o mais bonito de tudo é que essa transformação será mútua. Porque você também veio para ensinar algo. Você também veio para curar, para amar, para acalmar, para despertar. Mas isso não é tudo. Há algo ainda mais profundo acontecendo. Querida alma, você precisa saber. Existem conexões que não se explicam com a razão, e a diferença de idade entre vocês é apenas a superfície de algo muito mais profundo. Os anjos revelam que essa relação, marcada por anos de distância entre um nascimento e outro, na verdade, carrega um campo vibracional que une o passado, o presente e o futuro. Não é sobre idade, é sobre missão. E essa missão envolve aprendizado mútuo, cura espiritual e expansão da consciência. Muitas vezes, você pode se perguntar: como é possível que eu me sinta tão compreendido por alguém tão diferente de mim? Ou ainda, será que estou errado por amar alguém com quem teoricamente eu não deveria nem ter afinidades? Os anjos respondem com clareza: não, você não está errado e você está vivendo algo raro, precioso e, acima de tudo, necessário. Essa diferença é justamente o portal para aquilo que vocês vieram realizar um na vida do outro. Essa pessoa chegou para despertar em você partes que estavam adormecidas. E você chegou para libertar ela de padrões que a limitavam. Vocês são dois espelhos em tempos diferentes, refletindo verdades que não seriam visíveis em qualquer outra conexão. O mais jovem vem com a energia de renovação, ousadia, desafio. O mais velho traz a base, a escuta, o acolhimento. Juntos, vocês formam um elo de complementaridade que transcende os ciclos comuns das relações. Agora, antes de continuarmos essa mensagem, escreva nos comentários 777 para aclamar. Esse número representa a perfeição espiritual e alinhamento com os propósitos do universo. Os anjos mostram que essa conexão tem raízes em outras encarnações. Talvez em outra vida você foi o mestre e hoje é o aprendiz. Talvez naquela existência, essa pessoa cuidou de você quando ainda era frágil, e agora os papéis se inverteram. Essas trocas entre almas são regidas por acordos que ultrapassam qualquer lógica humana. Por isso, sentir esse laço inexplicável, essa ligação imediata, não é fantasia. É memória espiritual. É reconhecimento. Quando duas almas se encontram com idades tão diferentes, e mesmo assim criam uma ligação instantânea, isso indica um reencontro programado. Vocês têm pendências amorosas de outras existências. E o que não foi vivido lá,
Agora deseja se realizar aqui. Talvez o tempo os tenha separado no passado. Talvez tenham sido interrompidos por circunstâncias maiores. Mas agora, o universo está dando uma nova oportunidade. É importante que você compreenda. Você não está nessa relação por carência, por acaso ou por fragilidade emocional. Você está nela porque existe algo para curar, para compreender e para elevar. Os anjos estão colocando luz sobre os medos e as sombras que essa diferença de idade pode despertar em vocês dois. Insegurança, receio do julgamento dos outros, dúvidas sobre o futuro. Tudo isso é natural, mas não deve ser maior do que o propósito da alma. Essa conexão traz à tona as feridas que precisam ser curadas. Talvez você carregue medos antigos de rejeição. Talvez essa pessoa ainda esteja aprendendo a amar de forma verdadeira, sem controle, sem posse, sem condicionamentos. A diferença de idade não é uma barreira, mas sim uma lente. Uma lupa que amplia tudo aquilo que precisa ser visto e tratado com amor e sabedoria. É por isso que os anjos insistem. Não se concentre no tempo do relógio, mas no tempo do coração. O que importa não é quantos anos vocês têm, mas o quanto vocês crescem quando estão juntos. E é exatamente isso que define um vínculo espiritual verdadeiro. Talvez você sinta medo de não ser suficiente. Talvez pense que o outro pode te deixar por alguém mais adequado. Mas a verdade é que, quando uma conexão é selada em planos mais altos, ela atravessa qualquer julgamento. Se essa pessoa está na sua vida hoje, é porque ambos estavam prontos para esse reencontro. E mesmo com as dificuldades que surgem, os anjos mostram que há um plano por trás de tudo. Essa relação exige entrega. Não uma entrega cega, mas uma entrega consciente. Enxergar que o amor pode ser, sim, mais forte que a lógica, e que não importa o tempo que vocês tenham no relógio do corpo. O que conta é o tempo de maturidade que suas almas já viveram juntas. Essa maturidade espiritual é o que torna essa relação tão potente. Agora, com o coração mais aberto e olhos voltados para dentro, você vai começar a perceber os sinais dessa missão. Sonhos com essa pessoa. Pensamentos frequentes, mesmo quando você tenta se distrair. Uma sensação de que o tempo para e o mundo silencia quando vocês se encontram. Esses são os sinais de uma conexão de almas que ultrapassa o físico. E os anjos pedem algo especial neste momento. Se essa mensagem ressoou com você, se algo em seu coração se agitou ao ouvir essas palavras, considere apoiar essa missão de amor e luz através do botão Valeu Demais. Esse gesto nos permite continuar compartilhando mensagens profundas que alcançam quem precisa ouvir. Além disso, compartilhe nos comentários se você já viveu uma conexão assim. Seu relato pode ser o espelho que outra alma precisa para se reconhecer. Vamos juntos criar um espaço de acolhimento e verdade para todas as almas que estão se encontrando além da razão. A verdade é que a idade não mede a intensidade de uma alma. Ela não limita a capacidade de amar, nem define quem é mais sábio. Quantos jovens têm uma alma milenar? Quantos mais velhos ainda carregam dentro de si a inocência das primeiras vidas? Essa diferença, na verdade, é só uma ferramenta para o crescimento mútuo. O tempo é apenas um detalhe diante da força de um amor que atravessa dimensões. Os anjos estão com você, sustentando essa conexão com mãos invisíveis. Eles estão guiando cada pensamento seu e inspirando o outro a se abrir, pouco a pouco. Mesmo que o caminho pareça difícil, mesmo que a diferença pese, saiba que essa história é assistida por forças maiores, e essas forças estão investindo em vocês. Mas isso é só o começo. Há ainda uma revelação surpreendente que precisa ser dita. E no próximo trecho dessa mensagem, você vai descobrir como essa conexão pode ativar dons adormecidos em você. Há um chamado ainda mais profundo, e ele está prestes a se revelar. Querida alma, você já se deu conta de que, desde que essa pessoa entrou na sua vida, certos aspectos seus começaram a despertar? É como se ela tivesse acendido algo que estava adormecido dentro de você. Os anjos revelam que essa conexão, marcada por uma diferença de idade que desafia os padrões sociais, não apenas veio para te ensinar sobre o amor,
mas também para ativar dons que estavam ocultos, esperando pelo momento certo para emergir. Esses dons não são necessariamente habilidades que você aprendeu, mas sim capacidades espirituais que vieram com você desde outras existências. E essa pessoa, por mais improvável que parecesse no início, foi o gatilho que o universo usou para iniciar esse despertar. Os anjos querem que você entenda que isso não é aleatório. É parte de um plano maior, onde você está sendo conduzido a uma versão mais autêntica e poderosa de si mesmo. Muitos dos seus medos estão sendo confrontados porque o amor verdadeiro tem essa capacidade. Ele expõe o que estava escondido. E o que estava escondido em você? Sua intuição, sua sensibilidade, sua capacidade de compreender além do óbvio. A presença dessa pessoa está ativando tudo isso em você. E talvez você nem tenha percebido, mas já começou a agir de forma diferente, a ver a vida com novos olhos, a escutar mais o que o coração diz e menos o que os outros opinam. Antes de continuar a mensagem, se ainda não está inscrito no canal, aproveite para se inscrever. Isso nos ajuda a continuar criando conteúdos significativos para você. Continuando a mensagem. O amor entre almas de idades distintas carrega um tipo especial de energia. É uma energia de travessia. Um está cruzando a ponte da descoberta, o outro cruzando a ponte da entrega. Quando vocês se encontram no meio, algo extraordinário acontece. A alma de um ativa memórias esquecidas no outro. O mais jovem pode inspirar criatividade, leveza, coragem para recomeçar. O mais velho oferece direção, profundidade, paciência. E tudo isso, quando misturado, vira alquimia. Essa alquimia espiritual é o que os anjos estão destacando agora. Eles dizem que você está passando por um processo de revelação interna. E mesmo que às vezes essa relação pareça desafiadora, ela está te levando a um lugar onde você nunca esteve antes. Não é sobre conforto, é sobre expansão, é sobre resgatar o que sempre foi seu, mas que só essa alma, com esse exato tempo de vida, poderia ajudar a desbloquear. Talvez você tenha notado mudanças no seu comportamento. Mais sensibilidade, mais sonhos vívidos, mais sincronicidades no seu dia a dia. Isso é o toque do despertar espiritual. Os anjos estão atuando através dessa relação. Estão moldando em você um novo campo energético que será crucial para os próximos ciclos da sua vida. Por isso, não ignore os sinais. Se algo parece diferente dentro de você, é porque está. E o outro lado também está mudando. Mesmo que essa pessoa não fale abertamente, os anjos mostram que ela também está sentindo. Também está acessando níveis de consciência que nunca havia tocado antes. Ela também está percebendo que esse laço não é apenas emocional ou físico, mas espiritual. Algo que não se explica, apenas se sente. E isso, querida alma, é raro, é precioso, é real. É por isso que essa diferença de idade, que talvez no início tenha gerado inseguranças ou receios, agora começa a parecer uma bênção disfarçada. Sem essa diferença, vocês talvez nunca teriam se encontrado. Talvez nunca tivessem se reconhecido. E o mais bonito é que, ao invés de essa diferença afastar, ela está servindo como ponto de equilíbrio. Os anjos dizem: pare de lutar contra o que você sente. Pare de tentar encaixar essa relação em moldes antigos. Essa história foi escrita em outra frequência. E só pode ser vivida com o coração aberto. Se você está sentindo, mesmo com medo, é porque o chamado chegou. E os dons que estão despertando em você fazem parte dessa resposta. Eles também pedem que você anote tudo o que está percebendo de novo em sua vida desde que essa conexão começou. Talvez você esteja mais sensível a palavras. Talvez tenha começado a escrever, a desenhar, a estudar assuntos que antes nem imaginava. Isso não é coincidência. É expansão. É cura. É sinal de que a energia dessa relação está fazendo brotar em você partes que estavam enterradas por traumas, por crenças limitantes, por histórias que não eram suas. E mais, os anjos estão te enviando um sinal especial. O número da sua sorte para hoje é o 6.
Escreva nos comentários: eu recebo a energia dos anjos. Meu número da sorte é 6 e sou abençoada. Envio amor e proteção para a pessoa que eu gosto e amo muito. Se essa mensagem tocou seu coração, mostre seu apoio com um valeu demais e ajude a espalhar essa mensagem de luz para outras pessoas que precisam. Agora é o momento de confiar, de não sabotar o que está nascendo, de dar espaço para o amor e para tudo o que ele vem trazendo junto. Essa relação não veio apenas para ser vivida. Ela veio para te transformar, para desbloquear as portas internas da sua alma, para te lembrar de quem você é, para devolver a você dons que foram silenciados pela pressa do mundo. Você não está sozinho. Essa relação está sendo assistida por inteligências espirituais que sabem exatamente o que você precisa aprender, o que precisa soltar e o que precisa abraçar. E essa pessoa, com todos os desafios que traz, é uma ferramenta de luz para isso. A cada dia, mesmo nos conflitos, mesmo nos silêncios, há uma troca de energia acontecendo. E cada troca está moldando o novo ser que você está se tornando. Não se assuste se, nos próximos dias, você sentir vontade de mudar algo importante. Um hábito, um ciclo, um pensamento antigo. Isso é sinal de que a transformação começou e você está pronto para viver o novo. Porque agora, com essa alma ao seu lado, você não é mais quem era antes. Você é mais consciente, mais inteiro, mais conectado, E os anjos pedem que você prepare o coração. No próximo trecho dessa mensagem, vamos falar sobre a cura profunda que essa conexão traz. Algo que vai além da relação e que toca diretamente as raízes da sua história de vida. Há feridas antigas sendo curadas sem que você perceba. E tudo isso tem uma razão divina. Querida alma, o que os anjos estão mostrando agora é algo muito mais profundo do que apenas o encontro entre duas pessoas em tempos diferentes da vida. Eles revelam que essa diferença de idade, essa distância temporal entre vocês, não é obstáculo. É o instrumento exato que a espiritualidade escolheu para permitir que feridas antigas, muitas delas inconscientes, comecem a ser curadas. O que está sendo tocado agora dentro de você são memórias que não nasceram nesta existência. E sim, a energia dessa pessoa está sendo a chave para acessar camadas que estavam escondidas no fundo do seu ser. Essa cura não acontece de maneira óbvia. Ela se revela nos pequenos incômodos que essa relação traz, nos gatilhos que se ativam, no medo da rejeição, no receio de não ser aceito, na insegurança diante do futuro. Mas o que talvez você não saiba é que esses sentimentos são ecos de situações passadas e que essa alma que está ao seu lado hoje já esteve com você em outro tempo e agora voltou, com a missão silenciosa de te ajudar a libertar aquilo que ficou preso lá atrás. Os anjos mostram que essa pessoa pode ter representado, em outra vida, alguém que partiu cedo demais, ou que não pôde te amar como você merecia. Pode ter havido distância, desigualdade, injustiças, dores. E agora, vocês voltaram a se encontrar, não apenas para viver um novo amor, mas para refazer o que antes ficou mal resolvido. O universo quer te mostrar que é possível amar com liberdade, sem medo, sem pressa, sem culpa. E para que isso aconteça, é preciso coragem. Coragem para sentir. Coragem para continuar, mesmo quando a mente questiona. Coragem para seguir, mesmo quando o mundo aponta dedos. Porque amar alguém com uma diferença de idade significativa pode incomodar os que não entendem a linguagem das almas. Mas você não foi chamado para agradar os olhos alheios. Você foi chamado para se curar. Para amar de forma tão profunda que até o tempo precise se calar. Escreva nos comentários uma lista de pessoas, incluindo você mesma, que você gostaria de perdoar. Visualize cada uma delas, envie amor e diga: eu te perdoo e te liberto. Que a paz esteja com você. Sinta a leveza e a liberdade que o perdão traz.
Repita essa prática todos os dias para fortalecer sua paz interior e liberar a ansiedade. Agora, observe. O que você mais teme nessa relação? A resposta para essa pergunta é o ponto exato onde mora sua cura. Os anjos dizem que aquilo que você teme perder é aquilo que mais precisa aprender a soltar. Talvez você tenha medo de que essa pessoa te abandone. Talvez tema não ser suficiente, ou se sinta inadequado a... Mas o que essa relação está querendo te mostrar é que você é digno de amor, independentemente do seu passado, da sua idade ou da sua história. Essa diferença, que tantos veem como problema, é o que permite que os dois revelem suas vulnerabilidades. Um aprende com a leveza do outro. O outro aprende com a profundidade que só o tempo traz. Um se entrega com mais coragem, o outro se protege menos. E assim, pouco a pouco, vocês vão costurando uma nova história sobre o que é amar de verdade. Os anjos me mostram que, aos poucos, você está deixando de repetir padrões que antes guiavam seus relacionamentos. E essa mudança não é pequena. É uma libertação que toca até mesmo gerações da sua família. Quantas vezes o medo do julgamento calou amores verdadeiros? Quantas vezes a culpa impediu alguém de seguir o coração? Agora é a sua vez de quebrar esse ciclo. De dizer, eu escolho viver o que sinto. Com respeito, com entrega, com verdade. E é exatamente nesse ponto que a magia começa a acontecer. Porque quando você se entrega, apesar dos medos, algo dentro de você se cura. Você passa a confiar mais, a viver com mais presença, a se aceitar como é, e a aceitar o outro com suas marcas, suas vivências, suas diferenças. E assim, dois mundos que pareciam distantes se encontram num ponto sagrado de reconciliação. Os anjos também revelam que, se você continuar nutrindo essa relação com amor, respeito e paciência, haverá frutos que vão além do que você imagina. Essa relação tem potencial de inspirar outras pessoas, de servir como exemplo de coragem, de evolução e de superação de barreiras. Mas é preciso não desistir nas primeiras dificuldades. A cura só acontece para quem permanece com o coração aberto. Se em algum momento essa relação te trouxer dor ou dúvida, respire fundo e pergunte: o que estou sendo convidado a curar agora? Porque essa conexão não quer te ferir, ela quer te transformar. E toda transformação passa por um momento de desconforto antes de revelar sua beleza. Não tenha medo. Os anjos estão contigo. Eles estão apoiando cada passo, cada escolha, cada conversa difícil. Lembre-se de que essa cura não acontece apenas dentro de você. O outro também está sendo tocado por essa energia. Mesmo que não diga, mesmo que não entenda ainda, há um movimento acontecendo no invisível. E esse movimento, orquestrado por planos superiores, está conduzindo vocês para um lugar de mais verdade, mais entrega, mais amor. Essa relação, marcada pela diferença de idade, é como uma ponte entre tempos. Ela conecta a juventude com a sabedoria, a ação com a contemplação, a pressa com a paciência, o riso com a serenidade. E quando essas forças se unem, algo muito especial nasce. O amor consciente, o amor que não cobra, que não prende, que não exige, o amor que aceita, que inspira, que cura. E se você chegou até aqui nessa mensagem, saiba que é porque sua alma está pronta para dar o próximo passo. Os anjos te conduziram até essas palavras para que você entendesse que a diferença que existe entre vocês é, na verdade, uma ponte. E toda ponte é feita para unir o que parecia separado. Mas há ainda algo que precisa ser revelado. Jama. Próximo trecho dessa mensagem, vamos falar sobre como essa conexão pode reescrever a forma como você se relaciona consigo mesmo, e com o mundo. Prepare-se para entender o papel da autoestima, da aceitação e do amor próprio nesse processo. O que vem a seguir pode mudar tudo, querida alma. Agora que você já compreendeu que essa diferença de idade é uma ferramenta espiritual de cura, os anjos querem te conduzir para um nível ainda mais íntimo dessa revelação. Existe um ponto essencial nessa conexão que talvez
você ainda não tenha notado, mas que pode transformar completamente sua maneira de se enxergar e de se relacionar. Essa pessoa está te ensinando, mesmo sem saber, a se amar de verdade. Muitos chegam até um relacionamento acreditando que o amor do outro vai preencher um vazio interno. Mas o que os anjos mostram é que essa conexão está despertando algo diferente. Ela está te mostrando as partes que você deixou de cuidar, os sentimentos que você evitou sentir, os pedaços de si que você escondeu para ser aceito, amado, reconhecido. E agora, diante de uma pessoa que traz tanta diferença, o que antes era ignorado vem à tona. Você começa a se questionar: será que eu sou bom o suficiente? Será que sou interessante? Será que tenho algo a oferecer? E nesse exato momento, a espiritualidade age, porque essas perguntas não surgem para te derrubar, mas para te revelar que o amor próprio ainda precisa crescer. Os anjos revelam que essa diferença de idade ativa em você reflexos do passado. Talvez lá na infância você tenha sentido que precisava ser mais maduro para ser amado. Ou talvez, ao contrário, sentiu que não era levado a sério. E agora, essa pessoa surge com o papel de trazer tudo isso de volta, para que você possa, enfim, acolher suas feridas e reconstruir sua imagem de dentro para fora. Você está aprendendo a se ver com mais verdade, a perceber que seu valor não depende da idade, do corpo, da aparência, nem de quantos anos tem a mais ou a menos. Seu valor está na sua presença, na energia que emana, no cuidado que oferece, no coração que entrega. Essa pessoa está te ajudando a acessar a sua essência. E a sua essência é única, insubstituível, necessária. Os anjos dizem que há uma força muito especial em você que precisa ser reconhecida. E essa força começa a se mostrar agora. Quanto mais você aceita o amor que essa pessoa oferece, mais você começa a perceber que pode amar a si mesmo também. E quanto mais se ama, mais fácil se torna receber o amor do outro. É um ciclo sagrado de cura, aceitação e transformação. Esse é o momento de olhar para si com gentileza, de parar de se comparar, de se cobrar tanto, de tentar se encaixar em expectativas irreais. O amor que te foi dado nesta conexão é o reflexo do que você também tem capacidade de dar a si mesmo. E os anjos pedem: cuide de si como você gostaria que cuidassem de você. Fale consigo com carinho. Olhe para seu corpo com gratidão. Honre sua história. Acredite em quem você está se tornando. A verdade é que essa pessoa não entrou na sua vida apenas para ser companheira. Ela entrou para ser um espelho. E, ao olhar para esse espelho, você vai enxergar duas possibilidades: continuar tentando se adaptar, se encaixar, se diminuir, ou começar a se expandir, a se aceitar, a se libertar. E essa segunda escolha é a que os anjos desejam para você. Porque quando você se ama de verdade, toda a relação ao seu redor floresce. Essa conexão está te ensinando o que é o amor com presença. O amor sem julgamento. O amor que diz: eu te aceito, exatamente como você é. E a pergunta que os anjos fazem agora é: você também consegue se aceitar desse jeito? Você já reparou como essa pessoa olha para você? Já percebeu como, mesmo com todas as diferenças, ela te escuta, te considera, te escolhe? Isso é um presente. Mas não adianta receber amor se dentro de você ainda existe uma voz dizendo que não é suficiente. É hora de silenciar essa voz. É hora de reprogramar essa crença. Os anjos estão ao seu lado dizendo: você é suficiente. Você é amado. Você é inteiro. Essa relação está reescrevendo sua história com o espelho. E aqui não falamos apenas do espelho físico, mas do espelho emocional. Você está se vendo através do olhar de alguém que te valoriza. E isso é raro. Isso é cura. Isso é oportunidade de crescimento. E agora, a decisão está em suas mãos. Continuar se escondendo atrás das dúvidas ou começar a se mostrar com autenticidade. Os anjos mostram que esse processo não será linear. Em alguns dias, você vai se sentir mais forte. Em outros, pode ser que duvide de si novamente. Mas a cada ciclo,
uma camada de dor vai sendo retirada e a sua essência começa a brilhar. Você vai se surpreender com o quanto é capaz de amar e ser amado quando deixa de lutar contra quem é. Essa pessoa, com sua presença, está te levando de volta para casa. A casa que existe dentro de você. O lugar onde não há comparação, cobrança ou vergonha. Apenas aceitação, reconhecimento e amor. E mesmo que essa relação tenha desafios, mesmo que existam inseguranças, o mais importante já está acontecendo. Você está se enxergando de um jeito novo. E isso é o começo de tudo. Os anjos pedem que você continue nesse caminho, que escolha a si mesmo, que valorize o que sente, que reconheça sua luz. E agora, uma pergunta importante. Você tem conseguido se elogiar? Tem dito a si mesmo palavras de incentivo? Os anjos sugerem que você comece hoje. Fale com seu reflexo. Diga o quanto está orgulhoso, de tudo que enfrentou. Diga que merece amor, paz e leveza. Diga que está pronto, para receber o melhor, porque você está. No próximo trecho dessa mensagem, vamos revelar o poder da influência dessa conexão na sua missão de vida. Existe um chamado que essa relação está ativando, e talvez você ainda não tenha percebido. Compartilhe esse vídeo com 2 pessoas queridas que estão precisando dessa mensagem de esperança e fé. Vamos juntas construir uma corrente de amor e apoio mútuo. Deixe um comentário com uma oração para o seu anjo da guarda. Querida alma, agora que o amor está curando, que o perdão já começou a abrir espaço dentro do seu peito, os anjos desejam revelar algo ainda mais profundo. Essa relação, marcada por uma diferença de idade que tantos julgam ou questionam, está ativando em você uma memória sagrada, uma lembrança de quem você realmente é, uma lembrança daquilo que você veio fazer neste mundo. Acredite, essa pessoa apareceu em sua vida para te empurrar, com carinho e força, para o centro da sua missão. Quantas vezes você já se perguntou qual é o seu papel nesse mundo? Quantas vezes sentiu que faltava algo, como se a sua existência estivesse incompleta? Os anjos revelam que essa conexão está servindo como um chamado. O que você sente por essa pessoa é tão forte, tão diferente de tudo o que já viveu, porque ela carrega a energia exata que faltava para destravar o caminho do seu propósito. E propósito não é apenas sobre trabalho ou profissão. É sobre viver de forma alinhada com o que sua alma deseja. É quando seus passos, sua voz, suas ações passam a refletir aquilo que você veio entregar ao mundo. E essa relação está te colocando diante disso com clareza. Ela está reorganizando suas emoções, seus valores, suas prioridades, sua visão de vida. Ela está, sem que você perceba, te devolvendo a você mesmo E talvez você se pergunte, como uma conexão amorosa pode me levar à missão da minha alma? A resposta está na transformação que você está sentindo. Desde que essa pessoa surgiu no seu caminho, você não pensa da mesma forma. Não sente da mesma forma. Não ama da mesma forma. Você está mudando. E essa mudança está te afastando do superficial, do raso, do automático. Está te chamando para o essencial, para o verdadeiro, para o que realmente importa. Essa relação está te mostrando o poder da entrega, o valor da escuta, a força da paciência. E tudo isso são ferramentas preciosas para o caminho que você ainda vai trilhar. Talvez você tenha vindo ao mundo com a missão de ensinar, de cuidar, de comunicar, de guiar. E essa experiência está te treinando para isso. Está te preparando, te moldando, te elevando. Os anjos pedem que você observe quais novos interesses começaram a surgir. Você tem sentido vontade de estudar coisas novas? Tem se sentido mais conectado com temas espirituais, terapias, autoconhecimento? Isso não é aleatório. É o seu ser respondendo ao chamado. É a sua alma lembrando. Essa relação ativou códigos internos que estavam adormecidos. E agora, você está pronto para acessá-los. Por isso, mesmo que essa relação não siga por toda a vida,
Mesmo que o tempo traga mudanças ou despedidas, ela já cumpriu um papel sagrado, de reconectar com sua essência. Essa pessoa, com seus gestos, sua energia, sua presença, te trouxe de volta ao centro. E é a partir desse centro que a sua vida começa a tomar um novo rumo. Muitos têm medo de reconhecer sua missão, porque acham que ela exige algo grandioso, complexo, distante. Mas os anjos dizem que sua missão começa nas pequenas coisas, no cuidado com o outro, na sua escuta, no seu silêncio, no seu acolhimento, no seu exemplo. Você é canal de cura simplesmente por existir com verdade. E essa relação está te ajudando a lembrar disso? Se você já começou a perceber mudanças internas desde que esse amor entrou na sua vida, saiba que isso é o prenúncio de um novo ciclo. Um ciclo onde você será mais verdadeiro mais leve, mais alinhado e tudo começa quando você aceita a mensagem que essa diferença de idade está querendo te ensinar. Não existe tempo errado para florescer. Não existe idade certa para despertar. Os anjos mostram que essa pessoa também está sendo tocada por você. Talvez ela esteja se permitindo sentir algo que há anos bloqueava. Talvez esteja revendo crenças, posturas, estilos de vida. Vocês dois estão se transformando juntos. E mesmo que cada um esteja em um momento diferente da vida, estão compartilhando um campo espiritual que os une além do entendimento racional. Você é mais forte do que pensa. Você tem um papel maior do que imagina. E a espiritualidade está te guiando com amor e precisão. Cada encontro, cada palavra, cada momento com essa pessoa está te entregando peças de um quebra-cabeça que só agora começa a se montar. Compartilhe esse vídeo com 2 pessoas queridas que estão precisando dessa mensagem de esperança e fé. Vamos juntas construir uma corrente de amor e apoio mútuo. Deixe um comentário com uma oração para o seu anjo da guarda. Talvez você ainda não consiga nomear sua missão com palavras, mas ela já está se revelando nas atitudes, no modo como você cuida, no modo como você ama, no modo como você decide continuar, mesmo quando o medo tenta fazer você desistir. Esse é o primeiro passo: permanecer. E você está fazendo isso lindamente. Os anjos pedem que, a partir de hoje, você se comprometa com essa versão mais elevada de si. Que pare de se sabotar, que pare de se esconder, que se dê permissão para crescer. A diferença de idade entre vocês foi o empurrão que o universo usou para que você acordasse para a sua grandeza. E agora que acordou, não dá mais para voltar a dormir. Nos próximos dias, você pode sentir vontade de mudar algo importante em sua vida. A forma como se comunica, com quem se relaciona, como lida com o seu tempo. Dê atenção a esses impulsos. São mensagens claras da espiritualidade dizendo: vá, é hora. O velho já não serve. O novo te espera. E o novo começa com um sim. Um sim para o amor. Um sim para você. Um sim para a missão que a sua alma aceitou antes mesmo de nascer. Os anjos estão celebrando esse momento. Eles sabem que não foi fácil chegar até aqui, mas você chegou. E isso muda tudo. No próximo trecho dessa mensagem, vamos falar sobre os desafios finais que essa conexão pode apresentar e como superá-los com leveza e sabedoria. Existe um último teste que pode vir, mas ele será o trampolim para um amor mais consciente ainda. Estamos quase chegando ao ponto mais alto dessa revelação. Querida alma, chegamos ao ponto mais alto dessa revelação. Os anjos agora me mostram que, mesmo após todo o despertar, toda a cura e toda a transformação que essa relação já trouxe, há ainda um último estágio, um teste, um momento em que tudo aquilo que foi aprendido será colocado à prova. Mas calma, isso não é um obstáculo para te derrubar, é um convite para que você confirme, com ações e não apenas com palavras, o que já sabe no coração. Esse último teste não tem forma definida. Pode vir como um afastamento temporário. Pode surgir como uma dúvida forte que te visita durante a noite. Pode aparecer através de comentários de pessoas que não compreendem a profundidade desse amor. Ou até mesmo através de situações externas que parecem desafiar tudo o que foi construído. Mas, em todas essas possibilidades,
O que os anjos querem que você saiba é: esse momento serve para fortalecer, não para separar. Há algo que precisa ser revelado agora. Essa relação, marcada pela diferença de idade, nunca foi sobre facilidades. Desde o início, o caminho foi contra a maré. Mas também foi verdadeiro, transformador, impossível de ignorar. E é justamente por isso que, nesse momento final, o universo exige firmeza. Ele quer ver se você realmente aprendeu a confiar, a escutar a intuição, a se manter em pé mesmo quando os ventos tentam te dobrar. Talvez a dúvida que apareça seja: será que ele vai me escolher mesmo? Ou, será que tudo isso é só ilusão da minha cabeça? Os anjos entendem esses questionamentos. Eles sabem que o medo de se entregar e perder é real, mas pedem que você lembre de tudo o que viveu até aqui. Lembre da mudança interna. Lembre do quanto essa pessoa já te mostrou sobre si. Lembre do quanto você se descobriu ao lado dela. E pergunte: isso realmente seria possível se não fosse verdadeiro? Você não está à mercê do acaso. Você está sendo guiado. A diferença de idade entre vocês veio para quebrar estruturas antigas, crenças limitantes, padrões herdados. E agora, tudo o que precisa fazer é continuar firme. O último teste, na verdade, é um teste de fé. Fé em você. Fé no que sente. Fé no que construiu com essa pessoa. Não tente acelerar esse momento. Não tente forçar respostas. O silêncio também fala. A ausência também ensina. E muitas vezes, é nesse espaço vazio que o amor prova sua raiz. Se é apenas desejo passageiro, ou se é presença que fica mesmo quando tudo silencia. Os anjos estão contigo nesse tempo. Eles estão sustentando seu coração para que ele não se feche novamente. Para que ele aguente até que a colheita venha. Nesse estágio final, você pode sentir que precisa dar um passo importante. Talvez se afastar um pouco para se reconectar. Talvez se abrir mais. Talvez conversar com mais profundidade. Confie no impulso que surgir. Ele não virá da ansiedade. Ele virá da sabedoria que foi construída ao longo dessa experiência. Você já sabe o que fazer. Só precisa permitir. E se esse teste envolver uma pausa, não veja isso como fim. Veja como uma reorganização. Muitas vezes, os encontros mais verdadeiros precisam de uma pausa para que ambas as almas se ajustem. E quando voltam, voltam mais fortes, mais maduras, mais prontas. Os anjos dizem que não se perde o que é real. O que é verdadeiro encontra caminhos. E essa conexão, se é mesmo aquilo que sua alma sente, vai encontrar o caminho certo. O mais importante agora é você não se trair. Não voltar para versões antigas de si mesmo, Não se encolher, não se esconder. Você chegou até aqui com coragem. Não perca isso. Continue sendo transparente. Continue amando sem medo. Continue respeitando o seu tempo e o tempo do outro. Porque tudo que vem da luz se manifesta no tempo certo. Há algo ainda mais belo reservado. Se esse amor passar pelo teste da paciência, da presença e da verdade, ele se torna um pilar. Um lugar de repouso para a alma. Um lar. E os anjos mostram que, mesmo com diferenças, mesmo com desafios, essa relação tem força para isso. Ela tem estrutura para crescer, para florescer, para se tornar abrigo. Se você sentiu que essa mensagem foi para você, se tocou em pontos que estavam escondidos, então a conexão que vive é mesmo especial. E merece ser cuidada com carinho, com honestidade e com verdade. Os anjos pedem que, neste momento, você olhe para dentro e repita em pensamento: eu confio no que sinto. Eu estou pronto para viver o amor com maturidade e entrega. Se essa mensagem ressoou com você e sua situação, escreva nos comentários. Eu aceito viver o amor que cura e transforma. Compartilhe suas experiências nos comentários. Se você gostou deste vídeo, curta e inscreva-se no canal para mais conteúdos inspiradores. Obrigado por assistir e nos vemos no próximo vídeo.